Olá, pessoal, boa noite. A gente vai começar mais um webinar. Na verdade, é o 7º Target Talks. E eu gostaria de vocês, como de costume, desculpa o atraso, que a gente teve um probleminha técnico, trabalhar no ao vivo é assim, a vida como ela é, né? E eu gostaria que vocês só dessem um ok se o som estiver saindo, se estiver tudo certo, para a gente dar início ao nosso bate-papo sobre mediação escolar. Vocês poderiam só escrever se está tudo certo? Então, hoje a gente vai começar mais um webinar, vou passar aqui para as apresentações. Então, nossas convidadas de hoje é a Ana Paranaguá, Ana Cláudia, e a Elaine Hipólito, que está nos convidando aqui para fazer a palestra aqui. E hoje, nosso primeiro formato Rio, né? Então, a gente está hoje fazendo o nosso webinar diretamente dessa cidade maravilhosa, e aproveitando para a gente conseguir discutir um pouco com vocês sobre mediação escolar. O objetivo de trazer esse tema de mediação escolar é que a gente tem visto que muito se tem falado do tema, mas pouco as pessoas sabem exatamente quais são os benefícios da mediação escolar. Eu vou começar com uma frase que a Juliana Poloni levou num recente treinamento que a gente fez para advogados na Target. Livros, mentes e guarda-chuvas somente servem se a gente abrir. E essa frase eu nem vou dar os direitos autorais, que eu não sei nem de quem é. A foto é minha, mas a frase eu copiei da Juliana Poloni. E como é de costume, para quem está participando pela primeira vez conosco, o objetivo do Target Talks é trazer uma discussão online, trazer conteúdo para vocês de uma maneira rápida, interativa, e dessa forma a gente poder colaborar aí com essa cultura de mediação. Então a gente já está no 7º, como vocês viram, a gente já fez de vários temas, e hoje para a gente é bem importante falar de projetos de mediação escolar com vocês, que você, Elaine, tem a experiência aí do lado de escola, de ter participado de universidade, sabe o quanto isso é importante, e a Ana, que tem se dedicado aí estudando o tema. Só para apresentar rapidamente aqui as meninas, a Elaine é empreendedora de diálogo, representante da Câmara LFG aqui na Barra da Tijuca, no Rio. Ela é mediadora de conflitos e também é nossa anfitriã para essa palestra de hoje. E a Ana, ela é advogada colaborativa, tem bastante experiência em mediação escolar, coach, facilitadora, trainer de PNL, e ela recentemente abriu uma empresa também de diálogos, que é a Atos Consultoria, né? Atos Facilitação de Diálogo aqui no Rio de Janeiro também. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a Ana, para que ela nos contar um pouquinho sobre mediação escolar, e vocês fiquem à vontade para nos mandar as perguntas, para que a gente possa interagir aí ao longo do webinar, tá bom? Pode começar, Ana. Você tem visto de mediação escolar? Você pode contar um pouco do contexto, como se aplica, o que você tem estudado, e aí as pessoas vão interagindo com a gente. Tá bom, obrigada, Lili, por esse convite. Muito bom estar aqui falando de uma coisa que eu sou completamente apaixonada, que é mediação escolar. Recentemente eu fiz até um intensivo com a professora Elizabeth Pinto da Costa, para saber um pouco de mediação escolar na parte europeia, em Portugal. Eu cheguei a fazer algumas visitas à Argentina, para também poder conhecer uma outra realidade. E a mediação escolar é muito importante nos dias de hoje, porque a escola ela é um espaço dinâmico, é um espaço de convivência, é um espaço de troca, é um espaço onde a gente trabalha as relações interpessoais. E a gente cuida com a mediação para que essas relações interpessoais sejam funcionais e não disfuncionais. Quando as relações interpessoais se tornam disfuncionais, você dentro da escola você tem o conflito. Sim. E hoje em dia a gente vê conflitos gerados pela violência, gerados pela indisciplina, que nada mais são do que pedidos de socorro. É algo que não anda bem na sociedade.
Então, daí a nossa preocupação de entrar com a mediação dentro das escolas de uma forma preventiva e de uma forma resolutiva. De uma forma preventiva como? Trabalhando a convivência escolar, trabalhando o diálogo, trabalhando a comunicação, trabalhando a escuta, o acolhimento. A escola não pode ser um espaço de coexistência, ou seja, de você partilhar aquele lugar. A escola tem que ser um espaço de convivência, ou seja, você tem que trocar experiências, você tem que trocar relações, você tem que facilitar o diálogo das pessoas e das crianças. Só um minutinho, que a gente recebeu uma pergunta que a gente está balançando a mesa e está tremendo para as pessoas. Acho que a gente tem que não encostar na mesa, tá? Gente, desculpa fazer essa parte, mas é que 3 pessoas mandaram falando que tá tremendo, mas é porque está mexendo. Talvez, deixa eu colocar isso aqui para cima. Pode continuar, Ana. Bom, então, como eu estava falando, a mediação, ela se destina tanto à forma preventiva quanto à forma resolutiva. Na forma preventiva, o mediador, como a professora... Na forma preventiva, o mediador ele vai construir pontes. Ele vai trabalhar justamente essas relações e facilitar o diálogo. Na forma resolutiva, aí sim, o mediador entra naqueles conflitos pontuais de uma forma a complementar uma possível punição de acordo com aquele conflito. Então, a gente vai trabalhar e resgatar vínculos e restaurar situações, tentar restaurar traumas que ficaram de acordo com o dano provocado. Tá, eu acho que você tem que chegar um pouquinho para trás e não batendo na mesa, porque tá balançando muito. É que a gente não tá vendo, mas a gente tá me mandando. Tá balançando bastante. Continua. Uma coisa que eu acho que pode ficar claro, e aí que eu acho que é a intenção de todo mundo, é que um projeto de mediação escolar, ele não é a mediação propriamente dita que a gente está acostumado, do artigo 334 do CPC, que faz uma audiência de mediação. Sim. Não é. Qual que é a função do mediador na escola, de um projeto de mediação na escola? O que ela pode ajudar uma escola a melhorar? O que você acha? Eu acho que isso é uma dúvida bem recorrente, né? A mediação, ela não entra para modificar o modelo pedagógico de uma escola. Perfeito. Ela entra para se adaptar ao modelo pedagógico. O mediador, quando entra na escola, ele precisa do envolvimento de todas as pessoas da escola. Ele vai precisar do envolvimento de todos os agentes, sem deixar de reconhecer o lugar de fala de cada um deles. Perfeito. Então, quando eu falo desse envolvimento, eu estou falando de professores, eu estou falando de pais, eu estou falando de alunos, inspetores, corpo administrativo, direção. Todos têm que estar envolvidos nesse projeto comum. Entendi. E a mediação vai ser justamente, a mediação escolar vai ter justamente esse viés. Ela vai tentar restaurar, resgatar vínculos e facilitar a comunicação dentro daquele espaço escolar. Entendeu? Isso se reflete até os pais, sim, a colaboração de todos. Sim, quando você fala de se reflete aos pais, uma coisa que ficou muito clara para a gente quando a gente foi fazer determinadas visitas na Argentina, é que os próprios alunos mediadores colocavam para a gente que até as relações do entorno de pais, vizinhos, tinha melhorado justamente por conta de terem a formação em mediação. Então, assim, a mediação escolar, além de ser um instrumento de inclusão social, ela é um instrumento de pacificação social. Ela é como se fosse aquela pedrinha que a gente joga na água e que a gente vai abrindo para tudo. Então, ela vai contaminando o entorno. Ana, quando você fala em relação a envolver todos ali na escola, como se dá a fala com os professores? Né? Porque a gente sabe da resistência, né? Do desconhecimento da mediação e da resistência desse professor que não conhece esse método. Como é que se daria para chegarmos até ele? E aí, só para complementar essa pergunta, eu acho que muito do que a gente tem falado de mediação, ela também tem a ver com o resgate das relações entre as pessoas na própria escola. Então, me parece que quando você está vendo
pesquisando o conflito e vendo o que acontece, fazendo esse diagnóstico, você consegue isso ir ao encontro da pergunta da Elaine mesmo. Como que se dá isso, Ana? O mediador, ele, quando ele entra numa escola, ele faz um mapeamento, ele faz um diagnóstico dos principais pontos que ele precisa trabalhar dentro daquela escola. Certo? Então, ele vai consultar todos aqueles agentes, alunos, professores, corpo administrativo, inspetores, todos esses agentes, direção, ele vai atrás desses agentes para poder saber, definir quais as estratégias, as ferramentas e as ações que ele vai precisar tomar. Quanto à questão da resistência, é importante que se diga que o mediador, ele não é aquele que vai contra a autoridade do professor. Ele, inclusive, ele reconhece a legitimidade do professor, por isso que ele faz esse mapeamento, né? Tomando por base todos os depoimentos e o que as pessoas vão falar para ele. Quando a gente entra numa escola, a gente faz palestras de sensibilização dinâmicas para que o professor entenda, para que o diretor entenda, os inspetores, né? Para que todos eles entendam qual seria as principais ações de uma mediação escolar. Então, a ideia é justamente melhorar o diálogo entre eles, verificar se é necessário fazer acordos de convivência, verificar pontos onde a comunicação está com ruído, está falha, né? Abrir essa cultura de diálogo entre todos eles ali, né? Entre os pais e eles. E a gente trabalha muito com dinâmica, até para que o professor entenda como é que é feita a mediação e como é que ele também pode melhorar a relação dele com os alunos, né? Hoje a gente tem visto bastante, né, que as escolas falam de círculos de conversa, de roda de conversa, de professor mediador. Tudo isso, Ana, você acha que já tem a ver com esse lado de trabalhar melhor os conflitos, de enfrentar? Esse é uma parte do projeto de mediação, são ensinar as pessoas a tornar um aluno mediador, que tem ouvido isso. O aluno mediador, o professor mediador, é nessa formação que se dá. Como que você vê isso? O que acontece? Quando a gente entra numa escola, você tem a parte da primeira infância, você tem a parte do aluno que vai dos 10 aos 14 anos, né, que é uma adolescente, pré-adolescente, adolescente, e você ainda tem do adolescente para o jovem. Né? A mediação escolar, quando ela entra como prevenção, você pode desenvolver rodas de conversa nessa primeira infância, você pode fazer um projeto educativo onde você pode estabelecer várias dinâmicas. Então, assim, atos de convivência que às vezes para a gente parecem desnecessários, como pegar uma caneta do estojinho do amiguinho. São pactos de convivência muito importantes para uma criança, né? Então, a gente trabalha nessa primeira fase, a gente vai trabalhar os projetos educativos. Quando a gente chega de 10 a 11, a gente já começa a trabalhar a questão da mediação formal, é o que a gente chama de mediação formal. Isso aí, a gente vê que na Espanha e em Portugal, eles trabalham muito dessa forma, né? Eles fazem projeto educativo, depois de 10 a 13, 14 anos, eles vão trabalhar a questão da mediação formal, que é onde você começa a inserir os princípios básicos da mediação, você começa a falar sobre o acolhimento, começa a falar sobre a escuta ativa, trabalha muito a escuta ativa, a comunicação, né? E depois você vai para a mediação informal, se você der prosseguimento, para justamente formar os alunos mediadores. Sim. Que aí eles mesmos vão tentar estabelecer o diálogo entre pares, né? Eles vão tentar fazer a mediação entre os alunos, os próprios alunos fazendo mediação para os alunos. Entendi. Elaine, quer colocar alguma pergunta aí? Eu vejo assim, hoje, quando a mediação como um todo, ela ainda precisa de muita voz. Né? E a mediação escolar eu vejo que muito também, porque até na pesquisa, você faz uma breve pesquisa no Google, e você quando vê mediação escolar,
há uma confusão nas informações que são trazidas dessa pesquisa. Por quê? Porque vem um monte de informação de mediação escolar, mas é falando do mediador escolar, daquela pessoa, daquela figura, né, que tem uma outra atuação. Ana, fala um pouquinho mais, por favor. A gente até conversou, mas gostaria do seu olhar sobre isso, né? Porque fala um pouco dessa diferença. Porque há a confusão hoje em dia da questão do mediador, que é aquele profissional que adapta a criança à realidade da escola. Então, é aquele que tem uma criança que é portadora de necessidades especiais, uma criança que tem um espectro de autismo. Então, assim, esse profissional é o profissional que ele nada tem a ver com o mediador escolar. Ele, na verdade, é um profissional que facilita a entrada e a adaptação da escola, daquela escola, que precisa, daquela criança, que precisa, né, de determinados cuidados à realidade escolar. Então, ele faz essa inclusão, essa adaptação. O mediador escolar é diferente desse profissional. O mediador escolar, ele também vai trabalhar a inclusão, mas é uma inclusão social de realidades diferentes, porque a escola, ela é um microcosmo da sociedade. Então, você vai ter várias crianças com várias realidades, onde você vai ter que trabalhar o diálogo entre essas crianças e a comunicação. Então, são realidades distintas que precisam ser trabalhadas. E o mediador, justamente, o mediador escolar vai fazer isso. Ele vai facilitar essa comunicação. Mais uma vez, ressaltando, ele vai construir as pontes entre as crianças, entre os professores, entre os pais. Ele vai facilitar isso. Entendi. Quando a gente está falando, parece que passa super rápido, né? E a gente está chegando próximo já de 20 minutos. Uma pergunta que a gente recebeu aqui é a respeito da mediação escolar, se é uma prevenção ao bullying. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois a gente lê as outras perguntas. O bullying, o mediador, ele media conflitos, né? Ele não media disciplina ou violência. O que ele vai mediar? Ele media os conflitos que são decorrentes de atos de disciplina ou de violência. Em relação ao bullying, a gente observa que algumas pesquisas apontam que no bullying existe uma relação de domínio, uma relação de poder. E por conta disso, o mediador, o que ele vai fazer? Quando ele joga uma ação preventiva dentro de uma escola, quando ele coloca essa ação preventiva, com certeza ele ameniza as relações, né, os conflitos que poderiam vir. Mas na questão do bullying, como existe uma relação de domínio, muitas vezes a gente verifica que essa relação de domínio é muito da forma como aquela criança ou como aquele adolescente, eles se manifestam. Então, seria um pedido de socorro, praticamente, daquelas crianças e daqueles jovens, né, que se manifestam de forma a causar o bullying. O mediador, ele pode facilitar e ele pode mediar conflitos decorrentes disso, pode resgatar traumas, mas é necessário, num caso de bullying, que haja um acompanhamento terapêutico. É importante um psicopedagogo, é importante um psicólogo para atuarem junto com o mediador. Então, o mediador, ele vai resgatar vínculos, ele vai restaurar determinados danos, ele vai abrir, como você falou, rodas de conversa, e para isso, às vezes, a gente usa círculos de justiça restaurativa, como você havia falado, um pouco antes, nas nossas conversas, mas é importante realmente a figura do psicólogo para o caso do bullying. Entendi. A gente também tem algumas perguntas que colocam muito o papel dos pais na aplicação da mediação escolar nas escolas. Mas antes disso, a gente tem vivenciado que um projeto de mediação escolar ele também vai trabalhar no dia a dia das escolas ferramentas de mediação no dia a dia dos professores, dos alunos,
e do próprio corpo diretivo, porque hoje, se o corpo diretivo está integrado e usa ferramentas de mediação, isso é um grande passo, porque escutativa, o poder da empatia, né? Isso a gente vê que em qualquer lugar, na verdade, empresas, escolas, isso na escola acho que fala muito alto, o ponto das pessoas estarem vivenciando uma realidade conjunta, e aí podendo restaurar os seus conflitos dessa forma. Nós acreditamos muito, como ela colocou, nos benefícios da mediação escolar para essa primeira infância, né? E aí a gente vai no ponto do que a gente tem ouvido e dito muito sobre os novos skills das pessoas e dos profissionais. E uma criança que sabe resolver seus conflitos, que ela é encorajada, empoderada a resolver os seus conflitos, ela se torna seres humanos melhores, né? E muito disso, e a respeitar o colega, e a criar pactos, vai muito da educação também que a gente busca para os nossos filhos. Então, eu acho que é o caminho mesmo, a mediação escolar, é um projeto gigantesco, e como a Ana colocou, e a Elaine, ela tem que ter uma participação de todos, né? Ela não é uma coisa solitária. E aí a gente vai responder mais duas perguntas. Como a mediação entre os conflitos entre professores e as crianças? A mediação entra como uma formação para professores? Sim, a mediação ela é uma ferramenta a mais dentro da escolar. Então, o ideal seria que a gente formasse todas as pessoas que trabalham numa escola com que a gente desse a essas pessoas ferramentas de mediação. Desse a essas pessoas ferramentas de mediação, possibilitasse que essas pessoas utilizassem isso. É importante a gente dizer, como a Aline colocou, você dá a possibilidade de uma criança, de um professor, de um jovem encarar o conflito, que é o que a gente chama da visão pedagógica do conflito, como uma oportunidade de crescimento, dar àquela pessoa, dar ao indivíduo a chance dele se empoderar, ou seja, dele se tornar protagonista da sua própria vida. A gente tem uma situação de mediação escolar de êxito muito grande de mediação escolar, por exemplo, na Holanda, onde a gente teve 70% de redução dos conflitos, tanto em âmbito escolar, 70% dos conflitos foram sanados. Por quê? Porque a Holanda, ela começa com um projeto de mediação escolar desde os 3 anos, onde ela trabalha essas diferenças e ela coloca ferramentas de mediação escolar. Os professores trabalham com as crianças pequenas, qualquer pequeno conflito, eles entram com as ferramentas de mediação. Mais tarde, você trabalha a justiça restaurativa com os adolescentes. Então, tudo isso já refletiu numa redução de 70%. Ou seja, é um instrumento de pacificação social. Realmente. Como se dá a mediação entre professores e as crianças? Essa mediação, eu vou até antecipar um pouco, depois eu vou pedir para a Ana responder objetivamente essa pergunta, porque acho que vai ser a nossa última pergunta, e depois a gente vai só fazer uma finalização, que já estamos já com 22 minutos. Como se dá? Essa mediação entre professores e alunos, na verdade, ela dá com as ferramentas de mediação do dia a dia, que é você ter a habilidade da escuta, é você trabalhar a comunicação não violenta, é você trabalhar a empatia, é você trabalhar o diálogo como ferramenta mesmo de solucionar o conflito. E muito disso vai ao encontro que a Ana está falando, que as pessoas conhecerem essas ferramentas de mediação, conhecer dos círculos restaurativos, e com as crianças até 7 anos, a gente dar esse empoderamento de que elas podem sim começar a enfrentar o conflito, né? Porque é interessante quando você pensa que uma criança vai levar para a mãe, fulano me bateu, fulano me bateu. Muitas vezes os professores em algumas escolas já falam, fica aqui, vê que você intervém já no começo da discussão. Quando na verdade é por meio de perguntas, de algum conhecimento sobre conflito, sobre comunicação não violenta, que eu entendo que os professores podem mediar essa conversa, né? E aí, a complemento, a mediação entra como uma formação para professores.
Na nossa opinião, sim, né? Eu acredito que Sim, com certeza. E, inclusive, a gente tem desenvolvido um curso de mediação para professores e para toda a parte de escola, que entra muito mais, não no conflito já existente, como a gente também faz algumas palestras sobre isso quando já tem o conflito, por exemplo, em casos que as escolas têm algum problema, são essas palestras sensibilizadoras. Mas na formação eu acredito muito. E aí eu queria ouvir um pouquinho a Elaine a respeito dessa formação para professores. Como você vê isso, já tendo trabalhado em universidade, nessa gestão, você concorda comigo que é válida essa formação para professores de mediação? Sim, até porque em muitos cursos há a dificuldade ainda do diálogo com o aluno, né? Sim. O professor ainda costuma a dar as aulas como um depositário bancário, né? Ele entra em sala de aula, acha que tem um púlpito, ou vira-se de costas e dane-se o avião. Passei a matéria, vim aqui, bati meu ponto e fui embora. E não identifica. Eu digo isso porque eu fui professora de primeiro período. No primeiro período você pega um todo ali, né? Tirar leite de pedra. Você pega aluno que se preparou para o vestibular, se preparou, mas entrou, porque eu trabalhei em instituição privada, então eles entram mesmo, né? Sim. E ali você tem turmas desniveladas. E como fazer a identificação daquele que tem uma certa dificuldade, como saber chegar. Então, essa sensibilização que a mediação traz para o profissional é muito importante. Até porque, conforme dados da Unesco, a educação do século XXI vai exigir, dentro dos 4 pilares do próprio aluno, é o ser. É ele ser, ele se construir, ele respeitar a convivência, saber conviver. Então, obviamente, o professor está muito inserido nesse contexto, não sei como está fora. Eu acho que ele não precisa fazer um curso de mediação se não for possível, mas tem cursos de conhecimento, de ferramentas de mediação. Que a utilização, exatamente, das ferramentas. São cursos de mediador, formação. Porque às vezes não tem tempo, a rotina é difícil, mas é importante conhecer, sim, de todas as ferramentas para a formação, né? Se você quiser complementar alguma coisa. Porque a escola, ela pelo nosso contexto, né, ela não pode mais focar somente no resultado do aluno. Sim. Ela tem que focar também nessa aprendizagem emocional do aluno, né, porque ela está criando indivíduos para uma nova era, né? E são novos contextos, novas relações, são novas dinâmicas que a gente precisa estar atento. A gente lembra um pouquinho de Paulo Freire, né? Ninguém constrói nada sozinho. Eu não chego sozinho no lugar algum. Eu trago muitas referências, muitas tramas, né? Então, é saber entender aquele ser humano ali, que está na tua frente. Isso vai muito ao ponto dessa pergunta que fala como mediar entre o professor e a criança, né? E aí você tem que trazer, eu acho que nessa parte dessa primeira infância, não sei se vocês concordam, trazer muito as famílias para isso, né? No contexto da família estar participando de todo esse empoderamento, esses limites que a gente coloca de uma maneira em que você, por meio de perguntas, você vai entendendo o conflito de verdade. Não são perguntas, até dinâmicas mesmo, sim, onde a gente tem que envolver a família, envolver os professores, a direção, para que haja uma postura colaborativa, né? Voltando ao Paulo Freire, né? O diálogo é a base da colaboração. Então, assim, a gente precisa, todos ali envolvidos num projeto comum de criar indivíduos melhores, com essa postura colaborativa, né? Faz com que a gente chegue a uma pacificação social, uma justiça social. Sim, a gente acabou respondendo já as 3 perguntas que chegaram. Tem mais alguma pergunta? A gente está encaminhando para os nossos 5 minutos finais. Tem alguma pergunta aí que vocês receberam? Vocês podem ver se tem alguma aí. Acho que tem mais uma. Quer ler? Eu queria saber, a gente estava falando sobre a questão da mediação, sobre viés. Esse viés de inclusão social, há uma transformação nesse aluno depois desse diálogo? Existe essa percepção? Sim, porque você tratar as diferenças, né? Então, a mediação, ela trabalha com os diferentes e trabalha com as diferenças, a mediação escolar. Hoje em dia, você tem vários países
que usam mediação exclusiva, escolar, inclusive para fazer a questão intercultural, para trabalhar essa questão intercultural, justamente porque você precisa incluir naquele contexto escolar várias personalidades, várias realidades distintas. Então, a mediação realmente ela é um instrumento de inclusão social. Eu sei que você estudou um pouco na Argentina, você teve uma imersão lá. Você quer trazer alguma coisa sobre lá? Que eu acho que você ia começar a falar e acabou que a gente mudou o assunto. Você quer trazer alguma experiência positiva? Como que você viu? Eu fiquei encantada com as visitas que a gente fez na Argentina. A gente entrava em escolas onde você via que existiam problemas pontuais, como taxa de professores, o entorno da escola era um entorno extremamente violento, e você via alunos dialogando de uma forma muito aberta, muito franca, resolvendo os seus conflitos, funcionando como mediadores mesmo, parafraseando, fazendo perguntas abertas, que são ferramentas, né? Perguntas abertas, perguntas empáticas, colocando para a gente o êxito de levarem a possibilidade de resolver conflitos dentro, né, com pais, assim, que antigamente se demonstrava uma certa violência com essas crianças, e muitas vezes eles jogando ferramentas de mediação, colocando ferramentas para poder mudar esses adultos. Então, foi uma coisa assim encantadora, uma realidade que a gente pede que seja, né, e a gente trabalha para que seja desenvolvida aqui no Brasil, replicada. Até foi meio que chegou uma pergunta bem em linha com isso, que a mediação escolar envolve o aprendizado de quais habilidades e competências necessárias para enfrentar esses problemas entre alunos e professores. Então, acho que a gente pode fazer um pouco ferramentas de mediação, a gente pode falar da empatia, da comunicação, do diálogo, da escuta, porque a escuta é muito importante. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas não se escutam, e a criança sofre muitas vezes com isso, porque as relações estão muito aceleradas e às vezes a gente deixa de ouvir os nossos filhos, então, e deixa também de dar acolhimento com o que acontece com eles. Então, a mediação ela vai trabalhar exatamente isso. Às vezes o professor, com aquela carga de trabalho enorme, muitas vezes não tem seu ouvido apurado para esses reclames da criança, do jovem. Então, a mediação escolar ela vai trabalhar exatamente isso. Ela vai trabalhar essas habilidades de escuta, de comunicação, de diálogo, de acolhimento e outras tantas, né? De convivência. Eu acho que a questão importante é a convivência e outras tantas. E aí a gente acaba vendo, por fim, né, uma pergunta que foi aqui, o caráter pedagógico do conflito. Na verdade, o caráter pedagógico que a gente coloca é que o conflito, na mediação, por vários estudiosos, a gente vê o conflito como uma oportunidade, né? Sim, então, para isso, a gente tem numa primeira visão, a achar que o conflito é sempre uma ruptura, né? Mas o conflito é uma oportunidade de você crescer, de você enxergar a questão por diversos ângulos, né? De você trabalhar essa questão. Sim. E aí as pessoas aprendendo a como se colocar melhor, a falar melhor, a esperar, a ter o que a gente chama de objeto de fala, a gente ter tudo isso junto, é o que a gente consegue resgatar o diálogo e não ficar só num debate, né? Quando a pessoa fala uma coisa, ela não fala outra, ninguém está se entendendo. Ninguém constrói nada. Ninguém constrói, exatamente. Então, aí eu acho que a gente ganha muito com o projeto de mediação escolar em qualquer momento, né? Você pode estar resgata desde a parte da gestão da escola até, como você falou, uma sensibilização geral, porque sozinho ninguém faz. E, por enquanto, a gente só tem obrigatoriedade a partir de 2020 nas faculdades de Direito a matéria de mediação. Então, eu acredito que as pessoas que buscarem esses conhecimentos, os professores que puderem até fazer um curso de mediação, acho que é super relevante, mas a correria, se não der, buscar conhecimento, ainda que em menor carga horária, mas para facilitar o dia a dia, né? Sim, para construir melhor essas relações, né? Nada mais saudável do que ter um espaço
tranquilo, de convivência, onde você possa construir coisas novas. Que o governo entenda essa pauta, que ela precisa de voz. Então, que ele também seja um canal, né, que divulgue e faça com que as escolas tenham isso no seu cronograma anual, no seu planejamento acadêmico. Fazer com que seus professores possam participar, levar para as escolas pobres cursos ou ferramentas para que eles possam lidar melhor com essas situações. Sim. É um investimento na educação também. Com certeza, tornar um investimento na sociedade, né? E compartilhar boas oportunidades também, que muitas escolas têm feito já, rodas de conversa, que eles chamam de assembleia. A gente tem vivenciado isso, só não pode confundir muito o que é cada função, né? Porque o aluno, o mediador, é aquele que ajuda a resolver, mas ele não é um mediador judicial. Às vezes a gente se depara que as pessoas estão confundindo. Ele pode, sim, ter conhecimentos e ferramentas de mediação, mas não é que ele é um mediador no sentido literal da lei, do Código de Processo Civil e da lei de mediação. Mas, sim, ele é um facilitador de diálogo, né? Então, quanto mais conhecimento ele detém, mais oportunidade a gente tem de que isso melhore. A gente tem um minuto final para vocês se despedirem. Eu super agradeço esse acolhimento, agradeço a oportunidade de fazer nosso primeiro Target Talks Carioca, o primeiro de muitos. Adorei vir aqui na sede da LFG, a Câmara de Mediação aqui da Barra, da Elaine, e aí com essa parceira de muito tempo aí, que é a Ana, que está se dedicando bastante ao tema, tem várias formações, e que a gente vai ter um segundo aí mais focado nos temas, que hoje era mesmo para trazer uma visão 360 graus dos benefícios, né, para todos. Mas como a gente colocou, isso é uma necessidade de muitas pessoas participarem, não é só da escola, do professor, do diretor, do secretário da escola, não. É uma função de todo mundo, né? Inclusive dos inspetores, né? Sim, então lá no dia a dia, todos estão envolvidos ali. Todos que estão envolvidos no projeto. É necessária a participação e a colaboração de todos para construir relações mais saudáveis dentro da escola. Então, como anfitriã aí na verdade, hoje a anfitriã é a Elaine, né? Mas como responsável pelo Target Talks, que, como eu coloquei no começo, a nossa essência é trazer essa cultura de mediação nos vários segmentos. Então, a gente já fez em condomínio, em mediação empresarial, já fizemos na construção civil. Hoje a gente está começando com o escolar, que eu acho que a gente vai render outros webinars, né? Eu deixo aí meus contatos, perguntas, se vocês quiserem enviar, eu direciono para elas. Siga a gente aí nas redes sociais. E até o próximo Target Talks. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, obrigada.